Dando sequência à nossa série de vídeos repercutindo a final da Copa do Brasil, esse é o último. Hora de falar de Vasco. Dedicamos dois vídeos ao Corinthians campeão, porque eu acho que tinha mais temas, até justamente porque é o campeão. Hoje vamos falar de Vasco, um vídeo mais opinativo, uma geralzona, o que deu certo, o que deu errado, o que eu prospecto para o Vasco nos próximos anos. Vamos lá. O Vasco passa por anos tenebrosos há 25 anos. Então, tem muita coisa a ser falada, mas eu acho que um bom ponto de partida é quando a 777 quebrou, perdeu na justiça o controle sobre a SAF do Vasco, a associação reaviu a SAF, ainda é um processo que está rolando. Muita água para correr debaixo dessa ponte, mas o presidente do associativo é o Pedrinho, ex-meio-campista da equipe da equipe carioca, se elegeu, retomou a SAF e aí ele passou ao processo de mudar a administração do clube. Renegociar a dívida, tentar pagar tudo em dia, limpar a folha que a 777 deixou muito alto, enfim. No futebol, o Pedrinho colocou o Felipe para fazer a supervisão, ele e o Marcelo Santana. Tiveram duas janelas com essa equipe, duas janelas que eu considero bem ruins do Vasco. Foram janelas que trouxeram Maxime Domingues, Jean Davi, Lloyd Augusto, os Lucas da zaga, né, o Oliveira e o Freitas, que não foram bem. Então, essa dupla não ornou bem. E aí o Vasco teve bons momentos em 2024, foi semifinalista da Copa do Brasil. Chegou a almejar é, disputa pela Sul-Americana, mas aí o time perdeu o gás. O Rafael Paiva, que era o treinador, acabou demitido. O time acabou na 10ª colocação, que é uma colocação boa para o que o Vasco vem mostrando dentro dessa média do Brasileiro dos pontos corridos. Mas a torcida ficou com gostinho de quero mais, conseguiu vislumbrar o Vasco sendo mais competitivo dentro de determinados cenários. Muda o ano, chega o Fábio Carilli, o time não desempenha bem ofensivamente, defensivamente vai mal, o que é a maior virtude do Fábio Carilli. Isso gera um alerta no Vasco, Carilli é demitido. Vem o Fernando Diniz, próximo à vinda do Fernando Diniz, não vou lembrar a ordem dos fatores, chega o Admar, que é o diretor de futebol, e aí o Vasco faz uma janela para mim que ela é quase impecável, quase, porque determinadas lacunas ficaram bastante evidentes no segundo jogo das finais da Copa do Brasil. Mas dentro dessa janela, o Vasco traz reforços que mudam o patamar do time. Chega a dupla zaga titular, Robert Renan e Carlos Cuesta, que melhorou demais a saída de bola e principalmente a defesa do Vasco como um todo. Chega ao meio de campo o Thiago Mendes, que é um volantaço. Que volante, Thiago Mendes. Excelente. Eu sou muito fã desde a época de São Paulo. Quando jogava no Lille, eu defendia ele na seleção brasileira. Joga muita bola. Calma Barros, outro de empréstimo, também outro acerto. Deixando o rapaz se desenvolver na Série B e colher os frutos depois. E aí chega o Andrés Gomes, do Vasco, para mim, no segundo jogo das finais contra o Fluminense, no primeiro jogo das finais contra o Corinthians e no segundo contra o Corinthians na final que o Vasco acaba perdendo. O Andrés Gomes joga demais. Outro jogador que eu sou fã, que eu queria muito ver no futebol brasileiro, então o Andrés Gomes foi um bom acerto. E aí o Vasco também conta com o fato de que o Diniz soube talhar o Ryan para ser um gênio, para ser um craque, para ser protagonista, e o time cresceu demais de produção junto da produção do Ryan. Então montou um time titular muito bom, mas faltou banco. Faltou banco. O time até tentou trazer jogadores para o banco, né? Trouxe o Matheus França para ser o reserva imediato do Felipe Coutinho. O Matheus França acabou não rendendo, ainda não se encontrou. No ataque, o Vasco e o Diniz apostaram talvez na recuperação ali do David, que acabou não acontecendo. É um jogador que até faz um jogo bem, um jogo bem ali e aqui, mas não consegue ter sequência. Falta um reserva para centroavante. No início da passagem do Diniz, titular era o Vegete, e quando o Vegete saía não tinha banco. Não foram atrás de centroavante. O Ryan acabou ali com um ataque mais móvel, jogando centralizado boa parte das partidas, e aí o reserva acabou virando o Vegete. Mas aí, quando o time precisava de uma opção, a bola do empate no segundo jogo da final cai no pé do garoto GB, que é um menino da base, um menino experiente, que não teve grande desempenho esse ano, e ele acabou isolando a bola. Então, talvez se tivesse ali mais um centroavante, teria matado o jogo. Mas, para mim, o grande erro do Vasco nessa temporada
foi não ter trazido um lateral esquerdo, reserva. O Piton acaba lesionando na reta final do Campeonato Brasileiro. Entra no lugar dele o Pumita, improvisado. O Pumita que até fez jogos interessantes, acho que principalmente o primeiro jogo das semifinais contra o Fluminense. Mas ele é um lateral tecnicamente muito limitado. E ele é um lateral que é bom porque tem imposição física e um bom jogo aéreo. Mas quando ele pega um ponta mais ou menos assim, ele pena. O jogo dele defensivamente contra o Canóbio, contra o Fluminense, né? O Canóbio jogando do lado dele foi péssimo, o Canóbio atropelou ele. Ele não conseguiu ter superioridade é, nem no jogo aéreo, porque o Canóbio também é um jogador de posição física, e no jogo da volta contra o Corinthians, na final, o Mateuzinho engoliu o Puma com cereal e leite. O Mateuzinho foi muito superior ao Puma. Então, nos jogos que foi importante, falta um lateral esquerdo reserva, porque o Puma joga improvisado, porque o reserva imediato, teoricamente, é o Vitor Luiz, um jogador tecnicamente e fisicamente muito abaixo para o nível de competitividade que o Vasco encontra hoje. O Vitor Luiz seria um jogador importante em outros contextos. Um contexto de uma equipe que disputa a final da Copa do Brasil, não dá para contar. Hoje, o Vitor Luiz já foi um jogador muito importante, já foi titular no Palmeiras, etc. Não se dá para contar com o Vitor Luiz, certo? Então é isso. E aí, partindo nesse ponto de que o time teve uma melhoria, mas faltaram coisas, eu acho que a prioridade do Vasco tem que ser arranjar capital para manter a base do time viva. Digo a base do time por quê? Robert Renan, Cuesta e Andrés Gomes, três das contratações que o Vasco fez no meio de ano, e três jogadores titulares importantíssimos do time do Vasco da Gama têm contratos de empréstimo, e o Cuesta vence agora dia 31, o Robert Renan e o Andrés Gomes no meio do ano de 2026. Então o Vasco tem que ou renovar empréstimo ou arranjar dinheiro para comprar, mas ele tem que manter esses jogadores para manter a base desse time competitivo. Porque se com a base já tá difícil, porque falta banco, imagina achar substitutos para jogadores que são importantes. E aí, como é que vai achar esse dinheiro? Recebeu premiação boa, se eu não me engano, 33 milhões de reais pelo vice-campeonato da Copa do Brasil. E tem o Ryan, né, que pode sair e tal. O Vasco negocia uma venda. O Zenit, que é muito Ryan, mas nem o Ryan quer ir para a Rússia e nem o Vasco tá a fim de vender para o Zenit. E eu acho que muito de manter a base desse time vai sair da venda do Ryan. E é óbvio que você vai perder um protagonista. Óbvio que vai ser muito difícil você achar um cara do nível de identificação do Ryan com o Vasco e também achar mais um atacante, além de ter que manter a base do seu time. Mas cara, a sobrevivência do Vasco e a manutenção da base da equipe passam pela venda do Ryan e infelizmente eu acho que o Vasco vai ter que fazer esse sacrifício. E aí, partindo disso e olhando as especulações, o Vasco não está tão veloz no mercado, mas teve um nome que foi especulado no Vasco, que foi o Volante Pierre, que fez uma boa Série A pelo Fortaleza, uma boa Série B pelo Volta Redonda, que deve permanecer no Fortaleza, não deve ir ao Cruz Maltino, mas eu acho que o Vasco foi inteligente no mercado. Foi ali no time que foi rebaixado, mas que tem um jogador ou outro ali que pode ser útil e sondou como é que tá a situação. Não conseguiu, mas eu acho que o mercado do Vasco pode ser esse. O Vasco é uma equipe que deve muito e não tem grandes condições financeiras, não tem um mecenas botando dinheiro. Então, eu acho que o Vasco ele tem que ir realmente nesses jogadores que têm uma faixa de idade interessante, ali entre 25 e 29 anos, que ou se destacaram na Série B ou se destacaram em times que vão acabar caindo e que ainda tem mercado na Série A. Então acho que o Vasco entender que o mercado dele, para continuar sendo competitivo, é esse, ele tem que ir ali. E eu acho que para Fortaleza mesmo ele pode deixar alguém, talvez o Moisés ali para o ataque, o Ceviche, zagueiro da seleção chilena, para a zaga, o Bruno Pacheco para a lateral esquerda. Eu acho que existem nomes interessantes no Fortaleza, como pô, existe no Juventude também, sei lá, talvez o Mandaca, o volante, possa ser um nome interessante. O Talhari para compor ali um banco de reservas. No Ceará você tem o William Machado, lateral esquerdo, que foi sondado pelo, pelo Mirassol. O Matheus Bahia, que não deve permanecer nem no Ceará e nem no Bahia, que é o detentor do, do seu passe. Então dá para pincelar ali e achar algum nome interessante. Então, cara, eu acho que passa muito do Vasco entender o mercado, ser assertivo. Eu acho que se você vende o Ryan, consegue manter esses três titulares que eu falei que estão emprestados, o Vasco já tem um bom ponto de partida para 2026.
E aí, para 2026, eu acho que a meta do Vasco tem que ser continuar sendo competitivo. Talvez brigar novamente para tentar chegar na final da Copa do Brasil, fazer o Campeonato Brasileiro melhor do que fez. O Campeonato Brasileiro do Vasco é ruim, termina em 14º com um turno inteiro de derrotas, né? Perdeu 19 vezes o campeonato. Acho que precisa de mais constância, precisa fazer uma limpa no elenco, se livrar de Hugo Moura, se livrar de Matheus Carvalho, Vitor Luiz, Lucas Oliveira, não renovaria com o Pumita, o Paulinho Paula, né, que é um segundo volante, já está indo embora. Então eu acho que fazer essa limpa e trazer jogadores que ainda têm um gás para queimar é um bom ponto de partida. E a tendência do Vasco é ser constante. Conseguiu ser competitivo esse ano, olha os problemas. Os problemas são falta de constância, falta de banco de reserva. Eu manteria o Diniz, acho que é um treinador que tem imagem para evoluir, que pratica futebol que particularmente me agrada. Então, também tentar conversar com o Diniz, ver o que, que ele imagina do time, se ele consegue deixar essa equipe mais constante, ser inventivo no mercado e manter a linha de evolução. Talvez tentar a semifinal da Sul-Americana de novo, tentar voltar à final, ou semifinal da Copa do Brasil, ir longe na Sul-Americana, tentar voltar à final do Campeonato Carioca, que novamente deve ser um torneio secundarizado, mas enfim. E fazer o Campeonato Brasileiro acima de tudo tranquilo, quem sabe até brigar pela parte de cima da tabela. Eu acho que esses devem ser os planos para o Vasco. E aí, para encerrar, eu acho que uma discussão bacana que a gente pode ter é que teve ali na internet uma discussão de que o pessoal que estava no estádio aplaudiu o elenco por ter lutado, por ter brigado, infelizmente acabou com esse campeonato. E teve muita gente na internet que criticou essa atitude e criticou o elenco, disse que eram pipoqueiros, que eram jogadores fracassados, que metade do time tem que sair. E eu tendo a achar que as pessoas que aplaudiram elas estão mais corretas. Porque o Vasco, infelizmente, porque o Vasco é uma instituição mais do que centenária, é uma instituição enorme, importantíssima para o futebol brasileiro, tanto dentro como fora do campo, o Vasco nos últimos 25 anos se apequenou. E a falta de títulos mostra isso, os números mostram isso, a quantidade de vezes que o clube jogou a Série B mostra isso. Não sou eu que estou dizendo. O futebol afirma que o Vasco nos últimos 25 anos se apequenou. É menor do que o clube é. Dito isso, já que o Vasco é menor hoje do que ele é historicamente, o Vasco precisa se adaptar à realidade dele hoje para poder voltar ao que era antes. E não é dizendo que todo mundo é vagabundo, que todo mundo não presta, que todo mundo é um lixo, que todo mundo é pipoqueiro que vai melhorar. Porque não vai. O Vasco, do buraco que o Vasco está recentemente, dele ter conseguido chegar na final da Copa do Brasil, é uma vitória gigantesca. Óbvio que existem falhas, óbvio que o elenco é falho, eu acabei de citar aqui que o time não tem banco de reservas, mas você não pode desprezar um time que conseguiu dar ao torcedor vislumbre de voltar a comemorar um título nacional, que é uma coisa que não acontece há 14 anos. O Vasco não ergue o troféu há 9 anos. Então não é chamando quem está conseguindo fazer esse time voltar a ser minimamente competitivo de pipoqueiro que vai melhorar as coisas. As pessoas que acham que o Vasco ainda é o time de 98, 99, 2000, que tem o Edmundo, que tem o Romário, que tem os Juninhos, que tem Carlos Germano no gol, elas estão erradas. O Vasco é um time que hoje tem que brigar por meio de tabela, tem que conseguir achar ali classificações do mata-mata, tem que voltar a sentir o gosto de ser uma equipe competitiva para depois virar aquele Vasco temido que foi nos anos 90, que foi nos anos 70. Então, ao meu ver, as pessoas que aplaudiram, que entenderam a situação que o Vasco está hoje, são as mais corretas. E aí, para mim, cabe ao Pedrinho, presidente, e a quem faz o futebol do Vasco, entender que essa final de Copa do Brasil é um ponto de partida para o Vasco voltar a sentir o gosto de ser competitivo e que o objetivo máximo é pegar essa base, melhorar essa base, dar confiança para o trabalho do Diniz, deixar o Diniz desenvolver o trabalho, que eu acho muito melhor você manter o treinador, que é o Fernando Diniz, que é um treinador que traz ideias diferentes, que é bastante autoral, que extrai mais dos atletas que os treinadores estariam, do que apostar no Fábio Carille com um cara extremamente conservador que botou um calço gigante no freio no acelerador do Vasco. Então, o time precisa entender que essa final da Copa do Brasil é um ponto de partida e trabalhar ano após ano para daqui, sei lá, 5, 10 anos, o time voltar a poder brigar com o Flamengo, como brigava nos anos 90, brigar com o Palmeiras, etc. Então é isso. Essa é a minha avaliação do Vasco pós
final da Copa do Brasil 2026. Gostaria de saber a sua opinião, se você discorda, se você concorda comigo. Sempre com respeito. Aceito sugestões nos comentários. Aceite seu like, aceite sua inscrição, aceite seu compartilhamento. E queria te agradecer por ver esse vídeo até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.